Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e da sua família também. Hoje em todos os nossos templos, Quinta de Guerra, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Vamos orar. Busca a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Nós temos que parar e buscar a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração e você terá resposta. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Em todos os nossos templos. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com esse trabalho poderoso. Em nome de Jesus. Bom, olha o que diz aqui em Atos 5. Vamos ler. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus? Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Manteve a mentira. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na. Encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. O 11 na mensagem diz: nesse tempo a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Ananias e Safira eram discípulos em Jerusalém. Eram crentes. Até então, fiéis, aparentemente. Pessoas que temiam a Deus, crentes. Mas, veja o que o diabo faz com o ser humano. Ele engana as pessoas com um pensamento, com uma visão que só vai servir para derrotá-las. Nós percebemos nas colocações, nas perguntas do Pedro, que ele estava indignado, surpreso com o que ele estava vendo. Ele estava surpreso. Você vê que
Como você permitiu? É próprio de quem está surpreso. Rapaz, por que você deixou o diabo fazer isso com você? Como é que você pôde permitir que o diabo enchesse o seu coração dessa maneira? Você achou que você estava mentindo para homens? Você estava mentindo para Deus. Você achou que você estava desviando um dinheiro de homens? Você estava roubando a Deus. Você achou que você estava enganando homens, mas você estava enganando, tentando enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele, consciente, Ele acreditou numa mentira que o diabo colocou dentro dele, de que ele ia mentir sobre o valor da propriedade para dar uma quantia menor, e Pedro não saberia e ninguém ia ficar sabendo. Ele esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em toda parte. E sabe qual é o maior engano do ser humano? Achar que ele vai fazer a coisa errada e se salvar. E tudo vai terminar bem. Sabe a pessoa que passa uma vida inteira dando à carne o que ela quer, mas ele ainda quer se convencer que vai escapar, vai terminar bem. Tanto que Pedro falou, rapaz, como você pôde permitir que Satanás enchesse o seu coração dessa maneira? Você se enganou, ele mentiu para você, você acreditou numa mentira, mas você sabia da verdade. Por que você não ficou com a verdade? Que aquilo que você sabia, por que você foi ceder para algo tão estúpido? Sabe, o diabo pode encher o seu coração através do que você ouve, através do que você vê. O diabo pode encher o seu coração de várias maneiras. Quantas vezes pessoas sabem, elas sabem o que é certo, o que é errado, o que elas devem fazer. Mas elas vão lá e fazem errado. E algumas ainda têm a coragem de dizer, eu sei que é errado, mas... Bom, se você sabe que é errado, e ainda assim faz... Você acha que vai conseguir o quê com isso? Ananias caiu morto. E ele era um crente. Até então, teoricamente, justo, fiel. Estava lá. Mas ele se deixou levar pela ganância, pela loucura, ele mentiu. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você sabe que a ganância e a avareza são como pecado de idolatria, os idólatras não herdarão o reino dos céus. A mulher dele manteve a mentira, ela sabia do valor e ela compactuou com o erro. Quando você compactua com o erro, você vai trazer para a sua vida uma carga tão pesada quanto daquela pessoa que você está avalizando, apoiando. A Bíblia fala do pecado da comissão e da omissão. E a Bíblia fala que não somente os que praticam, mas os que consentem vão pagar um preço muito alto. Então ela consentiu, ela apoiou, ela avalizou, ela sustentou uma mentira, ela fez um acordo com ele, maldito, que levou o marido à morte e levou ela à morte também. Ambos morreram. E isso é muito sério, porque isso aqui não aconteceu na lei. Isso aqui aconteceu na graça já. Foi depois do sacrifício da cruz. Então as pessoas precisam começar a lembrar que Deus é santo. E a levar as coisas de Deus com seriedade,
Porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele não tolera o pecado. E você se passar por de Deus, ou até mesmo, estava ali, eles eram discípulos em Jerusalém. Mas quando foi conveniente mentir, mentiram. Tentaram enganar, inventaram uma história. E Pedro deixou bem claro que o diabo encheu o coração deles. Aqui, nesse caso, o diabo conseguiu lugar para destruí-los através da parte financeira. Mas quantos que o diabo tem encontrado lugar e abertura para entrar e encher mentes e corações de todo tipo de malícia, julgamentos, críticas, histórias fabricadas, histórias fora de contexto. A história é uma. A pessoa vai lá, pega o que é conveniente e joga. E a pessoa pega. Talvez um dia você estava caminhando tão bem com Deus, mas você deixou o diabo encher seu coração. E desde então você está igual a Ananias e Safira, um morto espiritual, sem vitória, sem forças. Talvez você não tenha força para orar, não tenha força para lutar, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem comunhão com Deus. E você não entende por que você morreu dessa maneira. Foram as coisas que você deixou entrar no seu coração. Você permitiu que Satanás enchesse o seu coração de todo tipo de lixo. Você foi envenenado, talvez. Você deixou o diabo encher seu coração. E talvez você foi lá e fez muita coisa em cima do engano mesmo. Você deixou ele encher seu coração, mesmo você sabendo da verdade, você ficou com a mentira e tentou sustentar uma mentira, achando que ia terminar bem. Não tem como você ser guiado pelo mal e terminar bem. Quando uma pessoa é guiada pelo diabo, que foi o que aconteceu com Ananias e Safira, eles foram dirigidos, guiados, conduzidos por Satanás, pelo diabo. E o diabo, que só mata, rouba e destrói, levou eles à morte. O que é mais triste, eles não ficaram com dinheiro, eles perderam a vida, eles perderam a salvação. Eles perderam tudo. E tudo por quê? Porque eles não ficaram com aquilo que eles sabiam. Talvez quando você deu lugar para o mal encher o seu coração, lá no fundo você ouviu o Espírito Santo dizer para você, não faça isso, não é assim, não siga nesse caminho, não se alie a essas pessoas, não se associe a elas, não faça isso. Mas assim mesmo, você fez. Lá dentro havia uma voz dizendo, não, mas você deixou o diabo encher seu coração, envenenar você. E você foi lá e fez aquilo que você sabia que é errado. É errado diante de Deus. Quantas pessoas que conscientemente têm feito aquilo que é errado. E elas se preocupam em enganar o Pedro. O Pedro deixou bem claro. Você achou que você estava mentindo para mim? Você está mentindo para Deus. Você estava tentando a mim, você estava tentando a Deus. Você achou que a questão, o maior perigo são pessoas? Não. Talvez esse é o problema. Talvez ainda é o seu problema. Você acha que o maior problema da sua vida é alguém ficar sabendo de alguma coisa. Ei, antes todo mundo ficasse sabendo e Deus não. Mas você deveria estar preocupado com Deus, que sabe de tudo. Ele sabe das suas intenções, das suas motivações. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe do seu nível de consciência. Ele sabe do que você sabe.
Ele sabe muito bem que você sabe. Que você sabe o que é certo e errado. E você fica aí preocupado com quem vai saber ou vai acreditar ou isso, aquilo. Ei, você devia parar e pensar coisa que Ananias e Safira não pensaram. Que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe o que acontece dentro de você. Ele sabe quais são as suas intenções, suas motivações. O que acontece com você, ele sabe. Mas aí, você deixa o diabo encher seu coração de um monte de mentiras e segue naquela direção esperando terminar bem. Será que o Ananias e a Safira acharam que eles iam terminar bem? Acharam. Por isso que você precisa tomar cuidado. Porque é em cima dessa ideia que as pessoas vão trocando os pés pelas mãos. Elas sabem o que está escrito, elas já ouviram, elas já leram, elas sabem o que é certo e errado diante de Deus, mas elas vão lá e fazem o errado, acreditando. E quem as leva a acreditar nessa mentira? O diabo, que enche o coração delas. Elas acreditam que elas vão se salvar, que elas vão se livrar, que com elas vai ser diferente, que nada mais vai acontecer. Acontece que você tem que lembrar que tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Você não brinca com o fogo sem se queimar. É igual a história da cobra e da menininha. Estava muito frio e a cobra disse para a menina: ah, por favor, me coloca no seu casaco, eu estou com tanto frio, tanto frio, tanto frio. E a menina disse não, 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 mas ela insistiu, e a menina disse não, 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 mas ela foi insistindo com palavras convincentes e persuasivas, até que a menina cedeu. Colocou a cobra dentro do seu casaco, não demorou, a cobra picou. E a menina perguntou: por que você me picou? Eu aqueci você, eu acreditei em você. A cobra disse para ela: você sabia o que estava levando quando me pegou. Você está entendendo bem? O que você planta, você colhe. Você não vai plantar espinhos e colher uma outra coisa. A gente não planta pecado e colhe bênçãos e salvação. Eles deixaram, Pedro falou, como você pôde permitir que Satanás enchesse o seu coração? Essa frase para mim é muito forte. Talvez você não se atentou para isso. E o diabo encheu o seu coração. E agora Deus está falando com você. Luta, se levanta, se arrependa, repara, conserta, se humilha, busca ajuda. Vamos, faça algo por você enquanto você tem chance. Porque o diabo só faz uma coisa. Ele mata, rouba e destrói. E quando ele começa uma obra de destruição, ele começa determinado a terminar. Tudo que o diabo começa, ele tem a intenção e ele é determinado em terminar. Então, talvez ele já começou a roubar muita coisa aí. E ele está totalmente determinado a concluir essa obra. Ele quer concluir o processo de ruína. O trabalho do diabo é nos destruir e o nosso de não deixar. Ananias e Safira permitiram que o diabo destruísse com a vida deles. Mas você, se você está aí, está ouvindo essa mensagem,
você ainda pode fazer algo a respeito. Levante-se, se humilha diante de Deus, socorra a sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo e que o Senhor está falando seriamente. Como Pedro disse, como você pôde, Ananias, permitir que Satanás enchesse o seu coração? Talvez é a mesma pergunta que o Senhor está fazendo para alguém. Como você pôde ser tão estúpido, tão distraído? A minha palavra diz: olhai, vigiai e orai. Por que não olhou? Por que não vigiou? Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta pessoa se desperte agora, porque acredito que o Senhor está fazendo a mesma pergunta. Como você pôde saber o certo e fazer errado? Como você pôde permitir que Satanás te enganasse assim, enchesse o seu coração? Pai, passa do teu sangue sobre essa pessoa. Senhor, ajuda a reagir. Que ela não permita que o mal continue arruinando com ela dessa maneira, puxando ela para esse buraco sem fim, para essa ruína. Satanás empurrou, levou Ananias e Safira para uma condenação eterna. E não tinha que ser assim. Eram crentes, teoricamente fiéis, mas foram tão estúpidos, tão cegos. Agiram como ignorantes quando eram conhecedores. Que o temor do Senhor, meu Deus, chegue até essa pessoa, que ela veja e que ela reaja imediatamente enquanto ela tem chance. Porque talvez, Senhor, ela já está num processo decadente, o mal encheu o coração dela e ela esteve preocupada demais em mentir para as pessoas, quando na verdade ela estava mentindo ao Senhor. Ela estava tentando enganar o Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que realmente acontece dentro de cada ser humano. Eu oro para que essa pessoa reaja e que se posicione enquanto tem chance, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre ela. Talvez ela está como a Safira, em acordo com algum Ananias, em acordo para mentira, para falsidade, para o erro, e ela vai se meter em graves problemas. Porque o mesmo fim que Ananias teve, a Safira também teve, porque ela foi apoiar, ela foi sustentar algo que estava totalmente errado diante do Senhor, que é errado diante do Senhor. Então, meu Pai, talvez essa pessoa não está vendo que ela está se aliando a gente que está contra aquilo que é verdade. Ela está apoiando a mentira, a falsidade, o engano. Ela está sustentando o engano. Pai, ajuda cada pessoa a ver. Porque o salário do pecado é a morte. E muitos estão buscando a morte como esses buscaram. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam abençoados e respondidos. Maravilhosamente abençoados. Eu peço que o Senhor
responda cada oração, e eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração, eu consagro e peço as definições e as mudanças para a honra e a glória do teu nome. Eu peço prosperidade e abundância para todos os nossos amigos e companheiros semeadores, esses fiéis, dizimistas, ofertantes, mantenedores da tua obra. Prospera, exalta, coloca no alto lugar, desperta mais semeadores. Levanta mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Nós precisamos, e essa atitude de fé leva a vitórias. Todos que têm dado esse passo de fé têm sido muito abençoados. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com grande temor. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde eu vou estar domingo às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os dizimistas e com o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Esteja entre nós, venha buscar o Senhor, conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar, temos prazer em apoiar você e podemos. Você pode enviar seus pedidos para a oração, eles serão levados para o espaço de guerra, onde nós temos orações contínuas, não cessam. Cada um tem um período de oração. E em todo o tempo, estamos clamando por todos aqueles que têm nos pedido apoio. E eu todos os dias, especialmente pela manhã, estou orando por todas as pessoas que têm enviado seus pedidos para a oração. Então, nós estamos aqui como instrumentos nas mãos de Deus para ajudar você se desejar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.